Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula online. Hoje estamos na apostila 1, página 15 e falaremos sobre os sofistas. O espaço destinado pela apostila aos sofistas é um espaço muito curto, né? Se faz um resumo muito grande das ideias sofistas. E, na verdade, não precisaria ser assim. Por quê? Porque o pensamento dos sofistas, ou a visão que os sofistas têm sobre o mundo, é uma visão de extrema importância. Tanto uma importância para a nossa atualidade, isso significa que essa visão de mundo, ela reverbera, ela ecoa ainda nos nossos dias, e no sentido estrito da história da filosofia, eles são muito importantes porque serão adversários filosóficos de Platão, né? O Platão, como vocês já ouviram falar, pelo menos, é uma figura de extrema importância dentro da história da filosofia, e o seu pensamento ele se inicia a partir de motivações contrárias àquilo que os sofistas fizeram e aquilo que os sofistas pensaram, certo? Então eu vou me deter um pouquinho mais nas explicações e, caso vocês tenham dúvida, vocês sabem onde me encontrar, seja aqui pelo canal, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Tudo bem? Bom, então para iniciar a nossa conversa, a gente começa pela palavra em si. Sofista vem de uma palavra grega que chamada sofós, né? Sofós. Sofós é o singular e o plural é sofoi, certo? Sofós é um cara, deixa eu abrir a minha lousa aqui. Sofós é alguém que domina uma determinada arte. Em outras palavras, sofós é aquele que conhece as técnicas que levam a uma construção, é aquele que domina determinadas técnicas para se chegar a resultados ditos eficientes. Ou, se vocês quiserem com um exemplo, sofós em pescaria é o pescador, certo? Por quê? Porque o pescador ele tem um conjunto, ele domina um conjunto de técnicas, um conjunto de procedimentos que o permitem pescar mais peixes do que quem não é pescador, ou quem não tem um domínio, quem não tem a sofia, o conhecimento em alguma coisa, certo? O padeiro também pode ser um sofós. Por quê? Porque ele domina determinadas técnicas, um conjunto de técnicas, um conjunto de procedimentos que o levam à elaboração e à fabricação do pão. Enquanto nós que não somos padeiros, não dominamos esse tipo de arte. Lembrando, gente, que arte, dentro do pensamento grego, é uma mistura entre teoria e prática. Ou seja, arte é você conseguir colocar na prática aquilo que você projetou em pensamento, certo? A arte não tem nada a ver com obra de arte aí que vai assumir essa palavra, ela vai assumir um significado diferente lá a partir da modernidade. Tudo bem? Então, sofistas, isso significa que os sofistas eles eles dominam um determinado conjunto de procedimentos ou um determinado conjunto de práticas
que levam à boa execução de alguma coisa, certo? Antes de falar propriamente sobre o que é que eles dominam, vamos pensar um pouquinho qual era o contexto histórico do qual os sofistas, em que os sofistas estão vivendo. Os sofistas, gente, eles estão entre os séculos 4 e 5 a.C., são viajantes e professores, caracterizados por serem professores. Então, eles são viajantes e professores, lá do século 4, 5 a.C. Eles estão junto com Platão, com Sócrates, com Aristóteles e com boa parte daqueles pré-socráticos que nós estudamos em outras oportunidades, nas aulas nossas presenciais. Ou seja, eles estão vivendo entre aquilo que se costuma dizer o período pré-socrático e o período socrático e o período sistemático da filosofia grega. Ou seja, eles estão no meio do bolo, né? Eles estão lá junto com os pré-socráticos, eles estão então junto com Demócrito, com Anaxímenes, Anaximandro, eles estão juntos com Sócrates e Platão, que fazem parte do sistema do período socrático, e eles estão também próximos ao Aristóteles, que está dentro daquilo que nós chamamos de período sistemático da filosofia grega. Então, imagina esse contexto, né? Permeado de diversos e diversos pensamentos. Para nós, para os nossos interesses, os pré-socráticos a gente vai deixar de lado, bem como o Aristóteles. Nós vamos ficar presos à relação existente entre os sofistas e Platão e Sócrates. Tudo bem? Platão e Sócrates de um lado e os sofistas ficam de outro lado. Tudo bem? Então, beleza. Bom, eu comentei com vocês que os sofistas eles são viajantes. São professores que vão de cidade em cidade para vender o conhecimento. Ou seja, vender o vender um tipo de conhecimento, eu vou colocar aqui, tá bom? Vender um tipo de conhecimento. Então, veja, é isso que o professor faz. Ele ensina alguma coisa, ele transmite um conhecimento, mas ele só transmite esse conhecimento mediante pagamento, né, de algum tipo. E é isso que os sofistas fazem. Eles vão de cidade em cidade, estado grega, para vender um tipo de conhecimento. Além disso, né, então a gente poderia pensar, eu falei para vocês que a relação entre sofistas de um lado e Sócrates e Platão de outro é uma relação muito conturbada, né, muito conturbada. Na verdade, é uma relação de oposições filosóficas mesmo. Visões de mundo diametralmente opostas. Isso se dá, no caso deles serem professores, porque vamos pensar na seguinte situação. É verdade que o conhecimento, ou conhecer algumas coisas ou alguma coisa, é bom? Quer dizer, sempre ter conhecimento sobre um determinado objeto é bom? Sim, evidente. Afinal de contas, quando nós sabemos sobre algumas coisas,
nós temos a possibilidade de prever acontecimentos que aquela coisa pode provocar, certo? Então, dominar um conhecimento ou conhecer alguma coisa nos faz com que nós tenhamos um sentimento de segurança, né? De segurança. Segurança frente ao mundo, certo? Então, a gente pode imaginar assim, se você tem um conhecimento sobre o dia de hoje, e esse conhecimento é hoje irá chover, isso é bom, isso é importante. Por quê? Porque caso você tenha que sair, este conhecimento sobre o dia de hoje te fará uma pessoa mais segura. Você pode levar fechar as janelas da sua casa, tirar a roupa do varal, levar um guarda-chuva. Ou seja, é esse conhecimento que eu estou dizendo. Conhecimento sobre qualquer coisa. Qualquer tipo de conhecimento, ele é bom. Afinal de contas, ele nos deixa mais seguros, né? Esse ponto, gostaria que vocês refletissem um pouquinho, pensassem sobre ele. Afinal de contas, é esse um dos motivos que fazem com que nós desejemos pelo conhecimento. Conhecimento, de novo, sobre qualquer coisa. É esse sentimento de segurança. Mais do que isso, o conhecimento, ele também nos faz com que a gente transcenda propriamente a nossa animalidade. Né? Saber determinadas coisas nos ajudam, em outras palavras, a agir como humanos. A capacidade, né, de prever determinados acontecimentos, produção científica, a gente consegue fazer ciência, a gente consegue fazer... Olha que cabelo bonito. A gente consegue fazer ciência, a gente consegue fazer filosofia, a gente produz religiões. Ou seja, é com o conhecimento que eu dou um passo, né? Eu saio da animalidade e dou um passo em direção àquilo que é dito humanidade. Então o conhecimento ele é sempre bom, né? Esse é o resumo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque os sofistas, eles vendem conhecimento. Em outras palavras, você só pode ter uma vida melhor, uma vida mais segura, uma vida dita mais humana, desde que você tenha dinheiro para pagar. É só você pensar a escola pública e a escola privada, né? Ou seja, se você tem dinheiro, você paga por uma educação de maior qualidade. Se você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, você estuda em uma instituição com menor possibilidade de agregar conhecimento à vida. Né? Aqui, especificamente, eu estou falando da escola, aqui especificamente conhecimentos formais. Né? Não conhecimentos sobre a vida, conhecimentos gerais, cotidianos, isso não tem nada a ver. Bom, então dá para a gente já perceber, as nossas próximas aulas nós falaremos sobre o Sócrates, então dá para nós percebermos a diferença existente entre um e outro. Enquanto um, ele vende o conhecimento, o Sócrates ele é absolutamente contrário a isso, afinal de contas, os sofistas, eles só... os sofistas eles servem de meio, a partir de pagamento, eles servem de meio para que pessoas possam ter uma vida mais humana. Tudo bem? O segundo ponto, o fato deles serem viajantes, também tem uma importância muito grande para sua maneira de pensar. Por quê? E essa influência vai ocorrer em relação à moral. Né? Moral, moçada, a gente está no primeiro ano, a gente está engatinhando ainda, mas entenda aqui especificamente moral como um conjunto de comportamentos. Aqueles comportamentos que as pessoas
praticam dentro de uma sociedade, certo? Então, aqueles comportamentos que as pessoas praticam dentro de uma determinada sociedade e que valorizam esses comportamentos como o certo e o errado. Tudo bem? Nesse sentido, então, a moral ela é relativa, ou seja, o comportamento das pessoas, o certo e o errado, o bom, o justo, o bonito e o feio, ele está circunscrito, ele está determinado de acordo com a sociedade em que esses valores foram criados, né? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é: existe uma moral brasileira, existe uma moral chinesa. Mais do que isso, cada subgrupos dessas sociedades, cada subculturas dessas sociedades, elas têm um conjunto moral diferente, um conjunto de comportamentos diferentes. E o que isso, e por que isso, no caso dos sofistas, é importante? Porque nós estamos falando de uma época em que o território grego ele é caracterizado por cidades-estado. E como vocês sabem, pela definição de cidades-estado, cada uma dessas regiões, ou cada um desses territórios, tem a sua própria moral, tem as suas próprias leis, que dentro dessa região faziam com que os indivíduos que dela participavam acreditassem que só existia aqueles valores como certos e aqueles valores como errados. Ou, para ficar ainda mais claro, cada um dos indivíduos dentro da sua cidade-estado acreditava que os valores que ele, sujeito, obedecia era um valor ou certo universalmente, ou seja, válido para todo lugar, em qualquer circunstância, ou então que aquele valor ele era condenado tanto na sua cidade-estado quanto em qualquer outro lugar. Então, cada uma das cidades-estado acreditava que a moralidade, de novo, os valores de certo e errado, justo e injusto, eram valores absolutos. Por quê? Porque poucos saíam das suas cidades, porque a moral, as instituições à época eram instituições que conseguiam difundir, inculcar muito fortemente na cabeça dos seus indivíduos quais eram os valores tidos como certo e errado. Agora, os sofistas, por outro lado, como eles eram viajantes, eles experimentaram, ou seja, eles visualizaram, eles perceberam que em cada lugar que eles iam prestar os seus serviços, o conjunto moral era diferente. Em cada lugar era de um tipo. Enquanto em um lugar era verdadeiro o homem dominar a mulher, em outros lugares não. Enquanto era verdadeiro a escravidão, em outros lugares não. Enquanto era verdadeira uma educação para a guerra, em outras cidades-estado não. Ou seja, o fato deles serem viajantes propiciou ao pensamento desses sujeitos a conclusão de que a moral é relativa, ela é relativa e não absoluta. Gente do céu, absoluta. Quer dizer, não existe o certo e o errado de modo absoluto. Cada sociedade tem o seu pensamento. Né? Certo? Moçada do céu. Século V a.C. Século V a.C. Os caras estão dizendo que
os comportamentos dos homens são produtos do próprio homem, que a gente toma como certo e errado aquilo que nós próprios criamos e que demos o juízo de certo e errado. E não, ao contrário, como se houvesse um mundo superior, racional ou divino, do jeito que vocês quiserem imaginar, mas e não como se houvesse um mundo transcendente à realidade vivida que determinasse, que dissesse aquilo que é verdadeiro e aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito, né? Se vocês, né, pararem para pensar um pouquinho na profundidade, né, na potência desse pensamento, é só vocês lembrarem que na nossa sociedade, agora 2021, século 21, que na nossa sociedade a moral, para uma boa parte da população, ela não é relativa. A moral cristã, por exemplo, não é relativa. Moisés talhou os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles são tidos como uma moral absoluta, um conjunto moral absoluto, certo? Então, hoje nós temos a discussão de a família só pode ser pai, mãe e filhos. Ah, não, família não é assim. Família é qualquer pessoa que mora na mesma casa. Ah, o amor só pode existir entre homem e mulher. Ah, não, o amor pode existir entre homem e homem, mulher e mulher. E homem e mulher. Então, essa discussão que está até hoje e que tem muita força hoje, né, depois de uns 2, 3 anos para cá, motivado pelo cenário político aí, essa discussão que está em voga, ela nasce aí no século 4 e 5 antes de Cristo, certo? Olha onde que chegou, né? Onde que chegou o pensamento deles. Bom, então, e como eu fiz o paralelo, enquanto os sofistas eles são relativistas em relação à moral, Sócrates, Platão, Aristóteles e toda quase a história da filosofia tomará a moral como absoluta, como universal, transcendente e tudo mais. Bom, avançando agora para o meio da nossa aula, o que nós podemos dizer? Ou seja, o que será, que tipo de conhecimento que eles vendem, ou qual é a arte que eles dominam, né? Então, os sofistas, eles nos ensinam, se a gente tiver dinheiro para pagar, eles ensinam a retórica. Eles nos ensinam a retórica, que significa a arte de falar bem, ou a arte do convencimento, ou a arte da persuasão. Olha só, os sofistas, pessoas que ficaram muito ricas na época, eles ensinavam para quem quisesse, tivesse dinheiro, convencer os outros sobre alguma coisa, né? Persuadir os outros, persuadir alguém para que esse alguém faça aquilo que você, enquanto retórico, está sugerindo que ele faça. Olha só que treta, mano. Os sofistas são aqueles caras que ensinam outros caras a convencer outros caras sobre aquilo que esses caras
não gostariam de fazer. Complicado? Nem um pouco. Nem um pouco. Imagina que você vá comprar uma meia e uma cueca, algo que você precisa de fato. Você chega na loja, compra a meia e a cueca e mais uma blusa e uma calça. Aí você fala, mas como assim? Olha, fui para comprar isso, voltei com tudo isso. Possivelmente você voltou com tudo isso porque um sujeitinho chamado vendedor te convenceu de comprar uma coisa da qual você não precisava. Né? Ah lá. Ele te convenceu pelas palavras, não foi pela força, não foi fisicamente, ele não falou, vai, toma, senão eu te mato, mas pela lábia, ele foi lá e conseguiu te convencer de que você estava desejando aquela blusa, que você ficava muito bem naquele vestido lá, naquele... Enfim. Esse é o cara que tem retórica, que tem lábia. Né? Retórica é isso, é isso. É conseguir engambelar os outros de alguma coisa que você, de fato, nem acredita. De alguma coisa da qual você, enquanto retórico, nem acredita. Então, se eu sou um vendedor de loja e eu preciso bater uma meta e vender lá determinados produtos, eu falo para o sujeito, falo para a moça lá que ela ficou bonita, que ele ficou bonito. Embora nem eu acredite nisso. O que importa é que o comprador acredite. Então, o jogo todo dos sofistas está em convencer as pessoas sobre uma determinada coisa, sobre um determinado ponto, mesmo que os sofistas não acreditem naquilo que eles estão dizendo. É louco, né? Louco, muito louco. Nesse sentido, gente, se ficou claro, nós podemos enunciar a frase mais famosa dos sofistas, que resume o pensamento dos sofistas, que é que é, pelo menos reza a lenda, que foi escrita ou dita por um sofista chamado Protágoras. Ele diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são. Protágoras. Olha só. De tudo que nós conversamos, agora acredito eu que fique clara a interpretação dessa frase aqui. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o homem, ele é o juiz, ele é o criador de todas as coisas. É o homem quem cria o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. É o homem quem expressa aquilo que pode ser expressado, é o homem que censura aquilo que não pode ser expressado. Então, não existe nada transcendente à realidade. Não há, aqui é um pensamento absolutamente antropocêntrico. Não é baseado em revelações divinas,
não é baseado em raciocínios lógicos que se estabeleceu aquilo que é certo e que é errado. Então, o aborto, por exemplo, ele é errado no Brasil porque os homens assim decidiram que ele fosse. Enquanto que o aborto ele é legalizado no Uruguai, porque assim os homens estabeleceram a permissão, né, para esse ato. E onde está certo? Ou seja, o que está certo em relação ao aborto? Ele deve ser permitido ou ele deve ser negado? O que dirão os sofistas? A mim não interessa. Você quer que eu diga, ou melhor, você quer que eu convença aquela plateia, aquele público, de que o aborto deve ser legalizado? Se sim, eu vou lá e faço isso. Se você quer, ao contrário, que ele não seja legalizado, eu também vou lá e faço isso. Por quê que eles sofistas fazem isso? Pela questão deles serem viajantes, deles não acreditarem, né? Eles perceberam que cada sociedade tem a sua moral. E aí, né? E além disso tudo, eles ganham, né? Eles ganham. Então, eles vão vender aquilo que os seus clientes querem que ele venda. Políticos, de uma maneira geral, eles possuem uma grande retórica. Então, se a gente pegar excelentes oradores aí, Getúlio, Hitler, Lula, são pessoas que tinham uma capacidade de reunir pessoas ao seu redor muito grande. Em cada localidade, em cada tipo específico lá de clientela, cada um desses oradores falava aquilo que essa clientela queria escutar. Então, se eu sou um palestrante, eu vou ter que fazer um discurso lá na empresa que vende macarrão X. Depois, se me contratam para dar aula, para palestrar numa universidade, eu vou ter que elaborar um discurso, vou ter que elaborar uma retórica que se destine àquelas pessoas que irão me escutar. Provavelmente doutores, estudantes universitários. Então, o meu discurso para a fábrica de macarrão não vale para a universidade. Você me pergunta, em qual deles você acredita? Em nenhum. Eu sou pago para isso, eu sou pago para convencer as pessoas e eu estou interessado em desenvolver essa minha atividade. Essa minha capacidade de pensamento. E por fim, gente, nós temos lá a continuação da frase, diz assim: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são. Ou seja, o homem, ele é capaz de dizer o certo sobre aquelas coisas que são de fato certas, mas o homem também ele é capaz de criar, ou seja, de mentir. Ele é capaz de tornar verdade aquilo que é mentiroso. Só vai depender do discurso.
Certo, gente? Só vai depender da minha lábia, da minha habilidade para expressar um ponto de vista. Certo? Então, moçada, essa é a aula que está lá no finalzinho da página 15 e que serve de link, que serve de ponte para que a gente possa entrar finalmente naquilo que se considera como filosofia. E por quê? Porque até então vocês viram que eu não chamei os sofistas de filósofos, né? Eu chamei de professores, eram viajantes, um grupo de intelectuais, mas não propriamente de filósofos. E isso por quê? Porque, segundo a tradição da história da filosofia, os sofistas não são considerados filósofos. Porque eles, principalmente, porque eles não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados com o convencimento, em persuadir as pessoas sobre um ponto de vista. Sendo que eles próprios talvez nem acreditem no que eles dizem. Certo? Então, a gente fica por aqui. Sobre o contexto político em que eles sofistas estão inseridos, nós falaremos na aula sobre o Sócrates. Tudo bem? Então tá joia. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo a todos e a todas. Nos vemos logo mais. Valeu!